Vamos lá, agora que a gente já tem aqueles tópicos na nossa mente, a teoria, vamos fazer exercícios para saber como é que está caindo. Vamos lá, na primeira questão da Sesgran Rio, fala assim: seja o seguinte programa Python armazenado em um arquivo p2.y, que é um arquivo do Python. Quando você salva o código-fonte do Python, tá aí, ó, um arquivo py. V1 igual a Rio de Janeiro, V2, V3 e ele quer o quê? Qual será o resultado do comando print, printar na tela, a variável V3? Então vamos lá, vamos analisar o que a gente precisa aqui saber. Primeiro, V1, Rio de Janeiro, recebe Rio de Janeiro. Então Rio de Janeiro, vou botar aqui, ó, Rio de Janeiro, como está escrito ali, só para a gente fazer no canetão. É isso que tem dentro da variável V1. Na variável V2, ela vai receber V1.split. Então aqui é a variável V1, ó. V1 recebe Rio de Janeiro, que é uma string. E aqui o V2, ele quer saber o que vai ter dentro do V2, sendo que V2 vai ser V1.split. O que é o split que a gente aprendeu? Quebrar nos espaços. Porém, ele colocou aqui, ó, esse Ozinho, então vai quebrar no lugar que tem o O. Então, o V2 vai ser uma lista, porque quando você dá um split, vira uma lista com os valores quebrados. Então, vai ser V1.split, então eu vou quebrar no O. Ou então vai ter, dentro da primeira posição, vai estar Ri. Tá vendo? Ó, primeira posição vai estar Ri. E aí, ele vai quebrar, ó, Ri, porque ele vai botar bem aqui a quebra, né? E aí daqui para frente até o O, ele vai quebrar aqui também, e vai ser uma outra posição, ó, de janeiro. E fecha aqui, olha aí. Vai ficar dessa maneira aí a nossa lista V2, tanto que se eu der um type em V2 aqui, vai aparecer que é uma lista, né? Porque realmente quando você usa o split, ele quebra em posições dentro de uma lista. Ó, o V2, ó, posição 0, posição 1, ó, posição 0, posição 1, tá? E aí nós vamos para o V3. O V3 é o que nos interessa, mas temos que passar ali pelo V2, né? E aí, chega aqui no V3, ele fala que vai ser igual, olha a bagaceira, igual ao tamanho aí da coisa. Então a gente vai olhar aqui, ó, primeiro. O V3 vai ser igual, então vamos pegar o V2 aqui na posição 0 do V2. Então, se você pegar a posição 0 do V2, é o Ri. Tudo bem? Ó, a posição 0 do V2 é o Ri. E vai, ó, mais, ou seja, vai juntar. Pô, lembra que eu falei que o mais em algumas situações é concatenar? Ali é concatenar, porque a gente não está diante de valores numéricos. Então, ó, mais a posição 1 do V2. Então, dentro de V3, vou abrir aqui, ó. Dentro de V3 vai ser uma lista. A primeira posição da lista vai ser V2 na posição 0, concatenado com V1. E olha o tanto aqui de coisa mais para frente. Então vamos lá. A primeira posição eu já sei que vai ser a posição 0, então vai ser Ri. Beleza. Então aqui a gente já sabe. Aí ele vai concatenar, então ele vai juntar. Então não vai ser separado, vai ser junto, juntar. Com o V2 da posição 1, mas eu não quero tudo da posição 1. Ó, a posição 1 é isso aqui, né? Ó, posição 1 é isso aqui. Mas ele está dizendo ali que dentro da posição 1, ó, ele não quer tudo. Ele quer só isso aqui, ó. Porque se fosse tudo, ele colocaria só a posição 1 aqui, do vetor 2. Mas ele quer isso aqui, ó. Do início até o final, lembra? Isso aqui quer dizer do início até o final, de 1 em 1. Se é do início até o final de 1 em 1, estamos falando aqui, essa é a posição 1, né? Essa aqui é a posição 1. E a gente já viu que dentro de uma lista pode ter uma outra lista, né? Aquela ideia, aqui dentro de um conjunto de caracteres, posso ter caracteres lá dentro, né? Que é a posição 1. Mas aqui é a posição 0, a posição 2, a posição 3, aqui é o espaço, a posição 4, ó, a posição 5, a posição 6, 7, 8, 9. Aqui ele pediu do início até o final, ele não especificou, de 1 em 1. Então, se é de 1 em 1, vai pegar tudo. Então, todo esse texto, ó, mais esse texto aqui todinho, ó, de janeiro, seria isso aqui, né? Ó, juntar os dois.
Mas você sabe que juntar não é isso. É juntar mesmo, é juntar os dois. Então, esse mais aqui some é de janeiro mesmo, aqui, ó, juntar. Ri de janeiro. Só que não tem o O, janeiro, né? Porque o O foi usado para quebrar aqui. Então ficou assim, tá? Aí mais, ó, mais o V2 de novo, ó. Então a gente tem que saber aí, ó, o V2 na posição 2. O V2 na posição 2, tudo. Tem V2 na posição 2, galera? Não tem. Né? Não tem posição 2. Poderia até ter aqui um espacinho no final, que às vezes quando você quebra fica um espacinho no final, mas não tem nada. Então a gente fecha bem aqui, ó. E quando a gente fecha bem aqui e dá um print no V3, você vai botar um print aqui, né? Print V3, que é a variável, vai escrever exatamente o que está aqui, ó. Então a gente já chega no resultado, ó. Vai escrever exatamente o que está aqui. Se você olhar lá, a resposta é a letra A, né? Olha lá. Rio de Janeiro. Ó, esse aqui não é Rio de Janeiro não todo. A única resposta é a letra A. Dava para ter feito logo tudo antes? Dava, era só você ir nas opções, você já tinha respondido, né? Mas aqui eu estou explicando para todo mundo, para quem já entende, para quem sabe, para quem não sabe, para quem quer só praticar, eu explico para todo mundo. O curso aqui é democrático, é para todo mundo, tá? Beleza? Vamos para a próxima questão. A questão também da Sesgran-Rio fala assim, ó. O método capitalize da classe string do Python é utilizado para o quê? Veja que ele sempre está falando, né? Método, função, porque eu falo função, né? Função capitalize, os parênteses, mas você sabe que pode ser chamado de método também. Quando a gente for falar de orientação a objetos, você vai ver que lá a gente chama de método, mas um método e uma função seria a mesma coisa nesse caso aqui, tá? Então o método capitalize da classe string faz o quê? A gente viu que nós temos o método upper, que é para colocar tudo maiúsculo, o método lower, tudo minúsculo, e o capitalize para deixar a primeira letra maiúscula. Então aqui você tem remove os espaços, que é o strip, né? Verificar se todos os caracteres da string são numéricos, a gente não viu isso. Procurar uma substring em uma string, retornando seu índice caso seja encontrada. Esse é para você pesquisar dentro de uma lista, né? Pesquisar dentro de uma lista e dizer se é true ou false. A gente viu que o in faz isso, né? O in faz isso. Retornar uma cópia de uma string somente com o primeiro caractere em maiúsculo. Essa é a resposta. Retornar uma cópia da string com todos os caracteres em minúsculo. Esse é o lower. Tá? Então a questão número 2 a gente já matou. Aqui está escrito minúsculo. Eu vou até sair daqui, ó, pum, minúsculo. Beleza? A resposta é a letra D. Vou ler de novo, porque eu estava ali na frente. Retornar uma cópia de uma string somente com o primeiro caractere em maiúsculo. Olá, tudo bem? Espero que você esteja gostando demais dessa aula gratuita aqui no nosso canal do YouTube. Estamos na reta final de preparação para o concurso da Caixa Econômica Federal e eu quero te falar uma coisa muito importante. Muitos alunos deixam de ser aprovados por causa dessa reta final. Tem que se fazer um ajuste fino, você tem que revisar os tópicos mais importantes, passar por todos os tópicos mais importantes para a sua prova. É exatamente nesse momento que as pessoas deixam de ser aprovadas por não fazer esse ajuste fino, achando que já está sabendo de tudo, e isso é um dos maiores erros que acontecem, tudo bem? Muitos alunos me pediram para fazer algo como eu fiz para o Banco do Brasil, uma revisão final fechada ali para os alunos, e eu fiz algo melhor ainda para a Caixa Econômica. Cara, muitas questões mesmo. Muitos alunos aí viram essa revisão final e na hora da prova bateu exatamente com o que estava lá. Mas agora eu trouxe professores juntos comigo, não só vai ser eu na revisão final. Nós vamos fazer uma semana inteira de revisão, eu vou colocar aqui na tela para te explicar. E olha, é o momento de você fazer aquele último ajuste para você ser aprovado na Caixa Econômica Federal. Olha o que eu preparei aqui para vocês.
é imperdível, gente. O Ironman, reta final, semana de revisão intensiva. O Ironman é muito conhecido aqui em Brasília, de semana de revisão final, e agora a gente trouxe para o online professores excelentes, como vocês estão vendo aí, eu creio que a maioria vocês conhecem, e você vai ter revisão tanto para técnico, sem ser da área de TI, quanto também para técnico da área de TI, tá? Então você pode fazer a matrícula em qualquer um dos dois. E vou falar, são 2 professores por dia, 2 matérias por dia. Então, no mesmo dia que vai ter lá gramática, vai ter lá tecnologia da informação também. E aí, na parte de TI, todos os dias vamos ter aula de TI. Todos os dias vamos ter aula de TI, que é a parte mais específica, com outra matéria. No mesmo dia nós temos 2 matérias, tá? E também você que não é da área de TI também, a parte específica, que seria a parte de atendimento, que você vai ter aí com Rafael Barbosa, para mim, o melhor professor dessa área, você vai ter também vários dias das matérias mais importantes, como conhecimentos bancários também, tá? Então, galera, é uma revisão muito importante para a prova, vai ser de 13 a 17/5, das 19 às 23, ao vivo em um canal fechado só para aqueles que estão participando. A revisão intensiva, vou botar aqui para vocês terem noção dos valores. Você tem aqui, ó, primeiro lote R$ 99,00, segundo lote 150, terceiro lote 220. O primeiro lote já está acabando, o link está na descrição do vídeo. E olha o tanto de coisa que você tem aqui nos bônus, ó, gente, ó. Gabaritando inglês. Em 3 horas você vai ver um conteúdo muito legal para você gabaritar inglês, ó. Pacote com 10 temas de redação, tá? 10 temas e já os modelos de redações para você ver como é que seria uma escrita perfeita. A apostila digital com as questões gabaritadas, 3 simulados inéditos e comentados e um funil de teste final, que é um jogo interativo e estatístico. Aí você fala, como assim? Veja, você vai fazer os 3 simulados, né? Você vai ter os 3 simulados aqui. E a gente sabe que simulado é uma coisa interessante, né? A gente vê exatamente como que pode cair na nossa prova. E também nós temos as questões que nós vamos usar durante a revisão. Então tudo isso eles vão colocar em um jogo interativo que você vai repetindo e ele vai mostrando as notas que você vai tendo. E ele vai deixar você passar de fase de acordo com as notas que você vai tendo. Então, em resumo, esse jogo interativo é legal porque você vai pegar as questões que você viu durante o Ironman, mais as questões do simulado e vai revisar de novo esse conteúdo. Ou seja, tudo que você está vendo na revisão, você vai ver 2 vezes. Isso é muito legal mesmo. É uma metodologia que faz muita gente acertar questões na prova. Lembrando que as aulas são ao vivo e online, mas no final da aula ela fica disponível na plataforma para quem adquirir. Então, não deu para eu assistir ao vivo, eu quero assistir no outro dia. Sim, pode assistir no outro dia. Professor, eu posso rever também a aula no outro dia? Pode também, porque as aulas vão ficar disponíveis. Então, gente, 13 a 17/5, imperdível. Telefone de mais informações estão aqui, tá? E os links para você fazer a matrícula está na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado. Era o recado que os alunos pediram para eu fazer aqui no YouTube. Me pediram essa revisão final, eu consegui aqui juntar os melhores professores aqui das carreiras bancárias e ficou muito bom. Vai ser um evento muito legal, eu tenho certeza que você vai tirar todas as suas dúvidas. Galera, então o link está na descrição, agora pode voltar para sua aula. Abraço e até a próxima. Na linguagem Python, um comando, aí ele tem uma variável A, então aqui eu tenho uma variável A que vai receber o resultado de uma função input, tá? Então o que vai aparecer na tela do usuário? O usuário vai estar aqui, né? O usuário, quando rodar esse programa Python aí, o usuário está aqui. Vai aparecer na tela do usuário assim, ó. XXX, porque é o que colocou aqui o texto, ó. E vai aparecer um espaço para ele digitar alguma coisa. Aí quando ele digitar aqui, por exemplo, o número 7, esse 7 aqui cai dentro dessa variável, tá? Então vamos analisar os itens. O que provoca esse comando? A definição de uma referência de um arquivo que deverá ser utilizado somente leitura. Não tem nada a ver.
A criação de uma lista de valores A. Isso é uma lista de valores A, gente? Não. Isso aqui é uma variável A, não é uma lista de valores, já está errado. Aí ele coloca a leitura de um valor do arquivo de entrada correntemente designado de acordo com um formato expresso, também não tem nada a ver. Agora, essa aqui é a nossa resposta, quer ver? Ó? Um prompt no dispositivo de saída. Quem é o dispositivo de saída? O monitor. Acaba que aparece mesmo um prompt. Um prompt é algo piscando ali, né? Um prompt, um lugar que vai digitar. E a leitura de um valor que vai ser digitado e armazenado na variável A. Essa é a resposta. Associação à variável A de uma função denominada xxx. O nome da função não é xxx, é input, tá? Então já está errada, a resposta é a letra D. Tá vendo? É uma questão da FGV, de múltipla escolha, já que a gente não tem tantas questões assim da Sesgran-Rio, a gente vai usando outras questões também, e a gente vai colocando aí. Não tem muitas questões da Sesgran-Rio sobre Python, tá? A gente vai, inclusive, fazer várias questões aqui da Sesgran-Rio, mas a gente está complementando com outras. Vamos lá. Questão 4. Considere uma lista L criada em Python da seguinte forma. Então, você tem uma lista L, ó, e aí as posições, ó, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E aí o comando, ó, esse comando que a gente viu, mas aqui dessa forma que ele está colocando, a gente não viu e eu quero mostrar. É por isso que a gente vai fazer exercício, para ver outras formas de cobrança da banca, tá? Ó, print, vai dar um print em quê? Na lista L. Só que ele não quer a lista L toda, ó. Ele começa assim, ó, -1, -2, aí o cara fica louco, né? Então veja, ó, presta atenção. Toda vez que tiver esses espaços, você já sabe do que se trata, né? Isso aqui quer dizer do início até o final, tá? Do início até o final. Então, nesse caso aqui, ele está pegando do início -1 e do final até o final, né? Até o finalzão mesmo, né? Sempre que tiver os dois pontos vazios, você já sabe, é do início ou é do final. Nesse caso aqui, ele está pedindo para você começar do início, né? -1 é o começo. Do -1 até o final. Aí você fala, professor, mas eu estou olhando lá na lista, não tem -1, tá? Não tem -1. Se fosse assim, aí tudo bem, professor. Se tivesse assim, ó, 1, 2 pontos, -2. O que seria isso aí? Né? Bota 2, na verdade. -2 não, 2. Aí seria do 1 até o final. Aí você ia pegar daqui, ó, do 1 até o final, porque esse 2 pontos significa até o final, ó. E aí você ia pegar de 2 em 2. Então você ia pegar o -10, ele ia imprimir o -10. Aí depois pula 1, pula 2. Aí vem para aqui, imprime o 10. Aí pula 1, pula 2 e imprime o 30. Foi isso que a gente aprendeu, certo? Só que com valores negativos a gente não aprendeu. Quando tiver valores negativos assim na questão, é porque não é indo, é voltando. Aí você fala, quê? Ó, não é indo, é voltando. Deixa eu te explicar aqui. Eu vou até usar aqui, só para mostrar para vocês, ó. Eu vou pegar aqui, ó, nome é igual a, botar aqui João, tá vendo? E aí eu vou mandar ele fazer o seguinte, eu vou dar um print, ó, print, vou botar o normal que você já sabe, ó, print nome, ele vai printar o nome João. Agora eu vou falar assim, ó, não quero printar o João assim, nome, eu quero printar só a posição da posição 0 até a 2. Aí eu vou botar aqui, ó, printar da posição 0 até a 2. E aí ele vai printar daquele jeito que você conhece, ó, 0 até 2. E se eu quiser printar tudo? Se eu quiser printar tudo, é 0 até o final, assim, ó. Ele vai printar tudo, 0 até o final. Tá vendo? 0 até o final. Agora se eu colocar o contrário, como a gente viu lá, colocar assim, ó, -1. Do -1, ou seja, ele vai printar para trás, até o final. Tá vendo? Do -1. Quando eu der aqui um executar, ele mostrou só o O. Ele printou só o O aqui, ó. Tá vendo? Só o O. Mas eu queria até o final. Aqui ele não vai entender que você quer até o final, a não ser que você coloque aqui 2 pontos e coloque assim, -1. Agora ele vai fazer, ó, João ao contrário.
Ele fez ao contrário, por quê? Porque eu estou falando, ó, do menos 1 até o final. O menos 1 é esse aqui, ó. Menos 1 até o final. E aí, só assim ele não aceita, ó. Só assim ele não aceita. Não aceita. Aí você tem que dizer aqui que você quer que vai voltando também, pulando de 1 em 1. Ó. Pulando de 1 em 1. Se você colocar 2, vai ser pulando de 2 em 2. Ó. Aí você fala, professor, eu mais ou menos entendi. Tá, na caneta fica mais prático. Como eu falei, a caneta é muito importante. Ó. Vamos lá. Nome recebe aprendendo Python. Tá, eu já estou mostrando isso aqui porque isso cai. Aí você tem lá assim, printa para mim a lista nome. Na verdade aqui não é uma lista, mas trata como lista, não esquece disso, tá? Aqui não é uma lista, é uma string, mas trata da mesma forma aqui quando a gente utiliza esses exemplos que eu estou passando para vocês. Mas veja, eu não quero pegar tudo dessa maneira, eu quero pegar tudo, mas voltando. Então, o que eu faço? Eu falo para ele pegar do menos 1 até, eu vou botar menos 1 até o final de 1 em 1. Menos 1. Porque se você colocar menos aqui, tem que colocar menos aqui, tá? Então, vamos botar aqui. Agora entenda como é que é. Ó, você pode entender da seguinte maneira. Aqui, quando você está indo, é assim, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quando você está voltando, é assim, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. Tá vendo? Quando você está voltando, é assim. Menos 4, ó, o T é o menos 4, o Y é o menos 5, esse aqui é o menos 6, esse espaço é o menos 7. Tá vendo? Quando você está voltando, é isso. Aí você fala, ah, então parece aquela reta matemática que a gente aprendeu. Exatamente, ó. Aqui é o 0, e aí você está voltando, ó. Menos 1, menos 2, tá vendo? É como se fosse exatamente essa reta da matemática, ó. Menos 3, menos 4, porque você está voltando. Indo é assim, né? 1, 2, 3, voltando é assim, tá vendo? Então você tem uma espécie de reta imaginária que você pode pensar assim. Então quando você fala para ele printar não todo o texto de nome, e sim começando do menos 1, ele vai começar daqui de trás para frente. Tá vendo? A direção vai ser assim, ó. Assim. Então ele vai pegar do menos 1 até o final. Só que voltando, né? Aqui seria o final, mas como a reta está para o outro lado, é o início. Então você está pegando tudo, ó. Tudo. E menos 1. Menos 1 quer dizer que é pulando de 1 em 1. Então ele vai pegar tudo. Então quando ele pegar tudo, vai ser o quê? Ele vai escrever ao contrário. Ele vai escrever o N, depois o O, o H, o T, o Y, o P. Vai dar o espaço, aí vai colocar o O, o D, o N, o E, o D, o N, o E, o R, o P e o A. Aí ele vai escrever isso aí na tela. Ele está escrevendo ao contrário, ó, aprendendo Python ao contrário. Por quê? Porque eu coloquei o menos 1. Eu creio que ele aceita também se você fizer assim, ó, sem indicar o primeiro. Sem indicar o primeiro, se ele indicar assim também. Ele faz assim também. Assim ele também faz. Quer ver? Fazer um teste lá, ó. Ele faz assim também, ó. Se você botar do início até o final, ó. De 1 em 1, botar aqui de 1 em 1, ó. Escreveu ao contrário, do início até o final. Porque como você colocou o menos 1 aqui, ele entende que é voltando, né? Por causa do menos 1. Tá? Porque se você colocar 1, ele vai escrever tudo, ó. Normal. Se você colocar 2, ele vai escrever só pulando de 2 em 2, ó. Pegou o primeiro, né? Pulou 1, pegou esse. Jão. Jan, né, na verdade. Então, se você coloca aqui também menos 2, ele vai fazer voltando. Voltando, ó. Pegou o O aqui, pulou o A, pegou o O.
Então, isso aqui é uma coisa que muitas pessoas não aprendem na teoria. Às vezes, na prática do dia a dia, você precisa fazer isso. Precisa fazer a escrita de uma lista ao contrário e assim por diante, né? Voltando ao invés de indo. Isso acontece, por isso que cai na prova, porque na prática os programadores usam. Então, quando você olha aqui para a lista, como é que vai ser? Ó, vamos lá. Pega agora, vamos aplicar o que eu mostrei ali na questão. Então, você já sabe que tem menos e menos, então é voltando. E quando é voltando, você imagina que esse é o menos 1, esse é o menos 2, esse é o menos 3, esse é o menos 4, esse é o menos 5 e esse é o menos 6, só para praticar. Então é do menos 1 até o início, até o final, né? O final, mas voltando, vocês entenderam, de 2 em 2. Então ele vai mostrar, pegar o 30, né, que é o primeiro, ó, o 30 já é o primeiro, aí pula 1, pula 2, porque é de 2 em 2, aí pega o 10, ó. Então ele escreve o 10. Aí pula 1, pula 2, aí pega o 10, menos 10 agora, menos 10. Aí pula 1, pula outro, não tem mais nada. Então isso aqui é a nossa resposta, ó, 30, 10 e menos 10, tá? Então matamos a questão 4 e você viu aí que não é simples. A gente aprende a teoria, mas tem que estudar as questões, ver como cai na questão. E é isso que eu faço aqui, beleza? Vamos lá para a questão número 5, vamos lá. A número 5 também, essa aqui já é mais simples, né? Porque você já aprendeu como é que funciona. O L, ó, é printar o L. E qual posição do L? 4, mas não é tudo da posição 4. A gente já viu um exemplo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Qual é a posição 4? A posição 4 é essa. Isso aqui, ó. E dentro dessa posição, dentro dessa string, eu tenho uma substring, ó, uma substring. Olha aí, uma substring com as posições aqui. E eu quero qual posição dele? Só a 2. Só quero a posição 2 dele. Qual é a posição 2 dele? O N. Olha aí, só o N. O que vai acontecer? A exibição da letra N, a resposta da letra A. A exibição da lista 4 e 5? Não. A exibição da palavra 5? Não. A exibição do número 5? Não. A mensagem de erro? Não. A resposta é a letra A. Matamos mais uma questão. Tranquilo? Então a gente finaliza por aqui e daqui a pouco a gente volta.